Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre sabres de luz. Será que esse conceito que foi desenvolvido através dos cinemas Star Wars, lá na década de 70, de 60, será que esse conceito foi imaginado pelo time de Hollywood ou será que simplesmente é algo que vem aí há muitos e muitos anos atrás? Será que os povos antigos tinham esses sabres de luz, essas pistolas a laser, ou será que isso é algo recente? E se eu te contar que civilizações antigas tinham esse poder, onde se tinha espadas de lasers e pistolas que atiravam lasers? E isso nós estamos falando há 300, 400 anos atrás. Um elo perdido na história. Só que é o seguinte, para eu poder dar essa aula para vocês, você vai ter que ter a mente aberta. Não adianta eu tentar explicar para vocês sobre o porquê se utilizavam lasers no passado, se você não desconstruir essa narrativa que colocaram para você nas escolas. A escola, ela não permite um formador de opinião. A escola já tem um formador de opinião. Então, muitas vezes, a escola é um meio doutrinatário. Se você falar que você não acredita na Terra bola supersônica da NASA, você é reprovado. Você vai ter que repetir o ano inteiro. E escute bem o que eu vou lhe falar. Nos próximos anos, se você não der a sua bunda, você não vai passar, você vai ser reprovado. Porque a escola é um lugar onde ensina o marxismo cultural, o comunismo, masculinidade é tóxica, testosterona é tóxica, o homem ele é malvado, a mulher foi oprimida durante toda a história da humanidade e o homem é o malvado. E você ser homem, você representa uma ameaça para o mundo. Por que não mutilar o seu pirulito, né, e se transformar em mulher? Então, escola, na verdade, é a pior desgraça que existe no mundo. Não tem nada pior do que uma escola para te doutrinar. Se você não desconstruir essa narrativa horrorosa que o homem veio do macaco, que simplesmente nós estamos numa bola supersônica em relação ao eixo do universo a 1 milhão de quilômetros por hora, o avião ele tem que voar assim, ó, inclinando para cima. Se você já entendeu essa parte, que essa lorota, bem-vindo a esse canal aqui, você vai ter conhecimento. Agora, se você ainda está atrelado, preso a essas ideologias do sistema, seu lugar não é aqui. Provavelmente um vídeo do Pirula vai te suprimir muito bem. Talvez daquele gordinho astrólogo lá vai te ajudar em alguma coisa. Aqui não, meu irmão. Aqui o conteúdo é diferente. Você tem que escolher qual destino da sua vida você vai tomar. Pois bem, falado isso, entenda bem. Eu vou mostrar para vocês uma era tecnológica, uma vertente evolutiva que é diferente da vertente que você conhece. A humanidade, ela nem sempre caminha para um único caminho. Ela nem sempre segue o mesmo rumo. Por exemplo, nós vivemos hoje numa tecnologia chamada cyberpunk, que é uma tecnologia de fio, uma tecnologia de smartphones, mas existiam civilizações anteriores à nossa que se utilizaram da steampunk, da deathpunk, dieselpunk. Então nós temos que entender qual foi o caminho evolutivo que civilizações anteriores à nossa tomaram. Por exemplo, esse aqui é uma espada que se utiliza de cristais. A espada de Henrique VII, tá? Sétimo não, desculpa, Henrique VIII, peço perdão. Essa aqui é a espada de Henrique VIII. Eu vou aumentar a imagem para ver se fica fácil de vocês entenderem. E vou explicar como essa espada ela funciona, tá? Só para vocês poderem entender aqui. Que espada que é essa? Primeira coisa, essa espada utiliza o mercúrio vermelho. Eu já dei uma aula explicando que o mercúrio vermelho ele não só é uma fonte luminosa,
como o mercúrio vermelho é uma fonte energética e foi até mesmo utilizado no meio da medicina. O mercúrio vermelho ele foi utilizado pelo povo de Tartária durante séculos, inclusive com registros históricos datados do ano de 1600, tá bom? Então, essa espada, de alguma maneira ainda desconhecida, se colocava o mercúrio vermelho dentro dessa espada e através de alguns cristais que estavam posicionados estrategicamente, o mercúrio vermelho ele era ativado através de uma frequência. Então, por exemplo, a Bíblia nos ensina que o povo israelita, para derrubar a muralha, eles tocavam esqueci o nome daquele instrumento. E aí a vibração do instrumento fez com que a muralha caísse. Há certos elementos, como o mercúrio vermelho, expostos a uma certa vibração, faz com que eles sejam fortemente ativados. Então essa espada ela funcionava como um laser. E quem portasse essa espada tinha uma alta capacidade destrutiva. Cortava praticamente tudo. Então, ponto número 1, que eu quero só deixar bem claro para vocês. Essa aqui é um dos poucos registros históricos de uma espada a laser que nós temos aqui, ok? Essa espada, se você quiser pesquisar, ela se chama Espada Tudor de Henrique VIII. Está localizado no museu, eu não vou saber pronunciar essa palavra aqui, lá no Reino Unido, tá? Então tem essa espada aqui que se utilizava do mercúrio vermelho, tá? Pois bem, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a história, por exemplo, quadros renascentistas, quadros datados do ano de 1300, também mostravam equipamentos que se utilizavam do mercúrio vermelho. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que os povos antigos eles detinham um certo conhecimento, né? E claro, tem alguns filmes, queria deixar isso bem claro, por exemplo, no filme Gasparzinho e num desenho, num anime chamado Full Metal Alchemist, que fala sobre a Pedra Filosofal. Então, só explicando para vocês, no Full Metal Alchemist é um desenho onde essa armadura falante e esse rapazinho menor aí, eles correm atrás da Pedra Filosofal, que é uma pedra vermelha com alto poder energético, capaz de realizar qualquer desejo, entre aspas. E no filme Gasparzinho, é através deste composto que consegue fazer com que o fantasma volte à vida, tá? Então o tempo todo a elite mundial está nos dando sinais, mensagens sutis e subliminares sobre como era feito, né, o mercúrio vermelho, inclusive, né, como pedra filosofal aqui nesses desenhos. E aí a gente vai vendo toda aquela construção do passado sobre simplesmente terem esse composto. Inclusive a questão de sabres de luzes, tá? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Por que eu acho isso aqui importante? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu só abrir aqui uma imagem para você poder entender aqui, ó. Isso aqui é um documentário, mas eu vou colocar para vocês poderem ver, que fala sobre uma outra vertente tecnológica. Para vocês poderem entender que era possível ter sabre de luz no passado, eu vou inclusive mostrar quadros antigos para vocês. Só que para vocês poderem entender, vocês têm que colocar na cabeça de vocês que evolução não é algo que nós vivemos. Nós podemos ter uma civilização que ela evolui a ponto de atravessar portais, a ponto de ser uma civilização que tem discos voadores, mas ainda assim nunca ter conhecido um smartphone. Ainda assim nunca ter conhecido um notebook. Então, a evolução nem sempre ela é a mesma coisa. Nem sempre o ramo da evolução vai seguir a mesma linha de raciocínio. O que nós vivenciamos hoje não é evolução. Hoje nós somos todos escravos e cativos, profundamente dependentes do sistema. Nós não vivemos uma evolução.
Nós vivemos aquilo que eles querem que a gente viva. Por exemplo, se desenvolveu o carro a hidrogênio. Cadê o cara que desenvolveu o carro a hidrogênio? Adivinha? Teve um cara que desenvolveu uma máquina, depois eu posso trazer um documentário para vocês, onde a pessoa entrava numa caixa, essa pessoa era exposta a uma certa frequência e radiação e curava todos os problemas que a pessoa tinha. Pois bem, o governo confiscou a caixa, prendeu o cara foi condenado a mais de 8 anos de cadeia, mas com poucos meses que ele estava na cadeia, tivemos 2 franceses, pai e filho, que desenvolveram um carro movido a ar, que andava 300 quilômetros com um tanque de ar, pegando um ar do ambiente. O que aconteceu com os franceses? Tivemos um americano que desenvolveu um carro movido a energia de hidrogênio nos Estados Unidos na década de 90. Deu até entrevista na rádio e na televisão. Se reuniu no restaurante com o seu irmão para poder falar com uma grande empresa para desenvolver o carro. Simplesmente essa grande empresa falou para ele: olha, por que você não fica calado com essa invenção e nunca mais fala essa invenção para as pessoas? E aí o cara se recusou a falar. Só que quando essa empresa foi embora do restaurante, esse cara que pediu um lanche, ele falou assim pro irmão do lado dele: eu acho que envenenaram a minha comida. E tivemos um brasileiro que desenvolveu a fosforoetamina, alguma coisa desse gênero, que curava, fazia milagres. O que aconteceu? A última filmagem dele, o médico caminhando e um agente especial atrás dele com arma. Sumiu o cara, o tempo todo, eu posso ficar o dia inteiro falando aqui. Eu posso ficar literalmente o dia inteiro falando. Toda vez que alguém desenvolve alguma coisa, o sistema vai lá e capota a pessoa. Então, por exemplo, desenvolveram um carro que você não depende do petróleo, não depende dos postos de gasolina, não depende do governo. O que o governo faz? Corta suas perninhas. Então toda a vertente tecnológica que nós temos hoje são vertentes que nos escravizam. Nós não temos autonomia para pegar um carro, por exemplo, e andar o Brasil inteiro ou qualquer outro continente sem ter que parar nos postos de gasolina. Nós não temos autonomia hoje de um carro que não dê defeito. Então tudo é planejado para você depender do sistema. O sistema vai lá, quebra as suas 2 pernas e te dá uma muleta. É assim que o sistema trabalha. Então o tempo todo estão sabotando os grandes projetos e grandes ideias. Por exemplo, nós tivemos o Wireless Power, que chegou até a funcionar no povo de Tartária. Uma energia sem fio, inclusive você poderia ter comunicação de dados via wireless, como foi há 200 anos atrás. E hoje, como é que é a energia hoje? Como é que é feito a energia hoje? A gente tem basicamente isso aqui, essa lambança que é a energia elétrica hoje. Você precisa de subestação de energia elétrica, você precisa de manobra, precisa de banco de capacitor, de resistência. É uma frequência de 60 Hz, 60 Hz é nocivo para a saúde. É uma energia quente que, se você botar a mão, você vai perder sua vida. É uma energia que precisa de poste a cada 20, 30 metros. Precisa de transformador a cada 100 metros. Então é um sistema que foi feito para te caro, ineficiente e foi feito para te escravizar. Por quê? Porque se você tentar produzir energia sem isso aqui, você não vai conseguir. Mas eu vou colocar painéis solares. O governo, algum vizinho vai te denunciar, o governo vai taxar, vai colocar, mesmo que você tenha. Hoje você não consegue cancelar, por exemplo, a energia elétrica da sua casa. Vamos supor que você está usando painel solar e você deseja cancelar o padrão de energia elétrica, que vem todo mês cobrando. Você não pode cancelar. É proibido cancelar.
E muitas vezes eles vêm e instalam aquele padrão sem a sua vontade, sem o seu consentimento, te obrigando a usar aquela verdadeira desgraça. E aí, mesmo que você use o painel solar, que já é uma bosta, a energia... Olha, eu vou falar bem honestamente, painel solar é uma bosta. Se cair granizo, você está ferrado, você perdeu todo o seu investimento. É uma coisa que uma vez por semana, tu vai ter que subir no telhado e vai ter que esfregar o painel. Não adianta jogar a mangueira de baixo para cima, porque não vai limpar. A sujeira só vai acumular e ficar grossa. Você vai ter que subir lá com um esfregão e ficar limpando o painel solar. E digo mais para você, se cair granizo, é bem provável que você perca todo o seu investimento. Então não é algo viável. E você tem que ter um banco de baterias, uma porrada de bateria, para durar a noite toda. Para você poder usar energia à noite. E adivinha, bateria é algo inflamável. É algo explosivo. Então o painel solar não é algo positivo. O governo ele finge que gosta do painel solar, mas é uma merda. Então todas essas vertentes tecnológicas que são entregues à humanidade são feitas para te escravizar e para te transformar profundamente dependentes do sistema, como essa que eu estou mostrando para vocês. Porém, quando você começa a pegar tecnologias do passado, como essas aqui, ó, você começa a perceber duas coisas extremamente importantes. Primeira coisa importante, energia fria. Energia que não dá choque. Segunda coisa, eficiência energética absurda. Absurda. Por exemplo, esses são módulos que alimentavam prédios. Tinha uma antena no prédio. Essa antena recebia energia sem fio. E esse aparelho era responsável por transmitir a energia para todo mundo que morava ali, para o prédio inteiro. E você, incrivelmente, não tinha tomadas. Você não tinha tomadas para você poder acender a luz. Não precisava de tomada. Existia um interruptor que você fazia e você acendia ou não acendia a lâmpada, sem precisar de tomadas. E digo mais, as lâmpadas do passado não queimavam. Não eram feitas para estragar e te obrigar a comprar lâmpada toda hora. Esse aqui, se não me falha a memória... Não, esse aqui não é um documentário. Eu tenho um documentário que eu preparei para vocês entenderem, tá, como que funcionava essas coisas aqui. Tá? Olha só, olha para você ver o funcionamento e, e o que tem aqui dentro. Aqui dentro tem mercúrio, não é o mercúrio vermelho, é como se fosse uma super lâmpada que está a vácuo com mercúrio e, através do mercúrio, produz essa energia, essa rotação, e era assim que funcionava no passado. Olha para você ver a diferença. Era assim que era feito no passado. Então, para você alimentar um prédio há 200, 300 anos atrás, essa era a tecnologia responsável por trazer energia para as casas. Tá? Isso aqui é um vídeo onde mostra o funcionamento dessa parte elétrica. Aqui, ó, é um outro vídeo funcionando. Ó. Deixa eu só conferir se vocês estão enxergando. Estão enxergando. Olha só, para eu poder falar de espada a laser, você tem que entender de onde que vem o laser, né? De onde que vem essa fonte energética. Então, olha só para você ver o funcionamento. Ó. Isso aqui são prédios antigos, soviéticos e muitas vezes europeus que utilizavam isso aqui. Ó, e que ficou lá no prédio. Né? Ficou no prédio, caiu em obsoleto, mas está lá funcionando. Funciona até hoje. Cara, é incrível, incrível. Se você deixar de dar manutenção na energia de agora, tu pega hoje um prédio vamos pegar um prédio gigante, que está cheio de amparo tecnológico eletrônico. Hoje, cara, hoje, você precisa de um eletricista, de um eletrotécnico o dia inteiro no prédio para a coisa funcionar. Ah, queimou o transformador, deu zebra, não sei do que. Você precisa, né? Você precisa de alguém da equipe elétrica para resolver o problema.
Tu pega um projeto como esse aqui, os caras 300 anos parado, 300 anos parado, mais antigo do que Benjamin Franklin, mais antigo, 300 anos parado, o cara liga, o negócio funciona e não estraga. Tá vendo? As coisas foram feitas para fazer você tornar dependente do sistema. Então olha só como é que funcionava as coisas no passado. Então tinha-se a eficiência energética absurda. Deixa eu pegar um outro vídeo para vocês poderem entender. Esse aqui acho que é o documentário que eu queria trazer para vocês. Ó. Olha só, esse aqui é um documentário. Esse cara aqui, se não me falha a memória, ele é engenheiro eletricista. E ele está mostrando como é que era feito a energia no passado. Ele está mostrando como que os prédios se desenvolviam, tudo. Isso há 100 e poucos anos atrás. Só que aí tem uma máquina, olha só, tem uma máquina que intriga, na entrevista que ele está dando, ele fala assim, tem uma máquina que ela é antes do ano de 1900, antes de Nikola Tesla. A gente tem 2 exemplares aqui no museu, né? E essa máquina intriga os cientistas e a mim até hoje, que é o que ele está falando aqui na entrevista, tá? E aí ele fala, essa máquina ela intriga. Eu não posso rodar a entrevista inteira porque tem aquela questão de copyright, então não dá para tocar. E ele vai falando sobre essas energias alternativas, sobre como funcionava. Só que aí chega um ponto que ele liga a máquina, né? Ele vai falar um pouco de como que ele acredita que isso aqui funcionava. Porque isso aqui é diferente do que ele conhece. Deixa eu pegar aqui para você ver dele ligando a máquina, tá? Se não me falha a memória, que está aqui, ó. Olha só, ele vai ligar a máquina, né, e mostrar um pouco sobre o seu funcionamento. Ó. Olha só, ele vem, está explicando sobre a máquina, e aí ele vai mostrar um pouco sobre o funcionamento da máquina. Tá? Olha que coisa maluca, né? E essa era a forma. Aqui tem o mercúrio, ó. E o plasma aqui embaixo rodando, ó. Um filamento de plasma rodando debaixo do mercúrio. E os caras se perguntando como que algo assim produzia energia. Isso que é a verdadeira engenharia, pessoal. Então, olha como é que ela funcionava. Ó. Aí ele mostra como funcionava, como que fazia as coisas. Inclusive tem um aparelho que mede a questão aqui até dos amperes, que ele fala, tá? Mas olha só como é que funcionava. Parece até um disco voador, tá? Só para você ver. Então, essas são vertentes tecnológicas completamente diferentes. Ó, tá vendo? Isso aqui é um prédio antigo, ó. Ó, depois de tantos anos, o cara pega uma maquininha dessa, liga e funciona. E foi usado durante muito tempo isso aqui. Se tu chegar num curso de engenharia elétrica, quem que é o cara que vai saber sobre isso aqui? Não tem. E nós tivemos uma pessoa que decidiu realizar testes, né? Qual que é o maior medo? Eu vou voltar para o sábio de luz, tá? Qual que é o maior medo do governo perante a quem sabe a verdade? Executar aquilo que sabe. Esse é o maior medo. Se você descobrir o carro movido a água, o maior medo que o governo tem é que você desenvolva o carro a água. Se você conseguir encontrar energia livre, desenvolver, o maior medo é que você faça uso. O governo ele criou protocolos para transformar você num retardado. Por quê? Primeira coisa, desde criancinha você é instigado a falar da vida dos outros. E quem fala da vida dos outros fala sobre si mesmo. Então quem desenvolve o carro a água acaba contando para outras pessoas. E outras pessoas vão contar para mais 10. E os mais 10 vão contar para mais 100. E aí rapidamente... Naquela região, as pessoas vão saber que você produz carro a água, mesmo que você tenha contado para sua mãe ou para o seu pai. E aí o governo, sabendo, existem protocolos específicos dentro da polícia, né? Eles vão notificar você e rapidamente, meu irmão, rapidamente vai acontecer isso aqui. Então, um dos maiores problemas é o quê? A boca. A boca destrói o ser humano. Então, por exemplo, uma novela hoje é só falar da vida dos outros. Então, já é instigado pela sociedade fazer com que o ser humano fale tudo. Né?
Agora, esse é o maior medo, que o cara replique uma tecnologia do passado. Isso aqui é um vídeo de um rapaz que decidiu replicar exatamente a energia do passado. Ó, tá vendo? Ele decidiu replicar a energia do passado. Por que eu não posso replicar aquilo que os antigos faziam no passado? O que me impede de replicar? Então o que ele fez foi o seguinte, ele começou a pegar, né, os filamentos, começou a fazer pequenos testes, alterou um pouco a corrente, né, e rapidamente ele foi lá e começou a mexer. Esse tipo de experimento não representa o plasma que você viu no mercúrio, porque você vai precisar do mercúrio agindo aqui. Mas não deixa de ser interessante. Não deixa de ser interessante. Então, o cara, você vê, um simples cidadão com uma internet, muitas vezes menos de 1 mega, o cara olha para o experimento e fala: por que eu não posso fazer em casa? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nikola Tesla, sabe o LED? Sabe a lâmpada LED? Quem desenvolveu a lâmpada LED? Se você entrar no Google e perguntar quem desenvolveu a lâmpada LED, vamos colocar aqui só para você poder entender, tá? Vou colocar aqui para você poder ver, olha só. Esse cara aqui foi o cara que desenvolveu, ó, Nick Holonyak, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Quem desenvolveu a lâmpada LED? Esse cara aqui. Deixa eu tirar um pouco a minha imagem, só para você poder ver, tá? Então esse cara desenvolveu a lâmpada LED. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar sobre a lâmpada fria do Nikola Tesla? Antigamente, você deve ter na sua casa ainda, tá? Lâmpada incandescente. Deixa eu ver se eu vou encontrá-la aqui. Lâmpada incandescente, essa lâmpada aqui, ó. Esse projetinho aqui transformou as indústrias em bilionárias, porque essa lâmpada, ela esquenta, é uma lâmpada que estraga muito fácil e gasta muita energia. Provavelmente, eu acho que foi, eu não sei se teve uma parcela do Thomas Edison aí, mas essa lâmpada, sem brincadeira, ela gasta muita energia, ela esquenta o ambiente, essa lâmpada chega até a doer as vistas e ela estraga muito rápido. Essa lâmpada, as fabricantes de lâmpadas ficaram bilionárias porque uma lâmpada como essa chegava a estragar de 4 a 6 vezes por ano, chegava a estragar. E as companhias de energia elétrica ficaram mais ricas ainda, porque as pessoas estavam gastando mais energia. Mais energia ainda. Aí veio a lâmpada LED. Agora, o que o Nikola Tesla fez? Na época dele tinha essa lâmpada aí. O que ele fez com os amparos que ele tinha? Já que essa lâmpada estraga muito, por que essa lâmpada aí estraga? Porque a corrente que chega nela é uma energia quente. E se nós transformássemos numa energia fria? E se nós transformássemos a corrente que passa nessa lâmpada numa energia fria? Qual é a consequência disso? A consequência é que iria iluminar, a lâmpada ficaria fria e não estragaria, como foi feito o projeto. Uma lâmpada, por exemplo, desenvolvida pelo Nikola Tesla, se não me falha a memória, tem uma até hoje no museu ligada. Não quebra, não queima, entendeu? Só para vocês terem uma ideia. E aí nós temos aqui o seguinte, Nikola Tesla, vamos colocar aqui energia raio. Tem algumas imagens que eu queria mostrar para vocês. O cara estudando e os raios, todos os raios encostando no chão e nele. Agora, por que ele não está sendo eletrocutado? Meu irmão, sem brincadeira, qualquer pessoa que botar um raio encostar nele, essa pessoa ela é eletrocutada na hora. Agora, por que esse cara não está sendo eletrocutado? Porque ele descobriu
Não desenvolveu, ele descobriu a energia fria. Então, esses raios não eram nocivos à saúde. Então, olha só, aqui ele está trabalhando e os raios não eram nocivos à saúde. Porque ele descobriu que dava para produzir, olha só, olha aqui a lâmpada que ele desenvolveu. E a lâmpada era branca, era branca. Olha só a lâmpada que ele desenvolveu sem a necessidade de fios, sem a necessidade de fios. Então, o que eu estou tentando te explicar aqui é que o sistema sempre vai sabotar as nossas ideias, sempre nos deixar cativos e dependentes do sistema. E aí, meu irmão, vamos voltar aqui para você poder entender. Então, esses raios no passado, esse tipo de amparo que tinha no passado, como essa espada de Henrique VIII, tratava-se de uma espada que utilizava plasma. Aí você fala, pô, mas será que isso não é um exagero? Pois bem, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens só para vocês poderem entender. Ó. Isso aqui é um prédio lá na antiga União Soviética. E olha bem para essas imagens aqui. Todas essas coisas apontando para cima. O que será que é isso apontando para cima? Né? O que será que é isso? Deixa aberto para vocês. E olha só a parte central, a captação central. Parece ou não parece uma fonte energética aqui? Aí, olha que coisa interessante. Deixa eu só pegar para vocês aqui. Olha para essa imagem. Você tem um ser humano com uma espada na mão. Olha bem, uma espada na mão. Tem um aparelho que está na frente dele. E esse aparelho faz com que essa espada, né, ela comece a produzir a sua energia. Agora, isso é um ponto. Agora, o melhor ponto é esse aqui. Ó. Isso aqui é nitidamente um quadro antigo. Isso aqui mostra o quê? Isso aqui era um show, as pessoas estavam assistindo, e você vê duas pessoas degladiando com espadas que soltavam laser. Então, quando você olhar para o Star Wars e você falar assim, mas Star Wars é algo muito antigo. Antigo não, Star Wars é uma coisa que não tem nada a ver com a história de agora. Os caras usavam espadas a laser ou a plasma, né? Aí você olha há 300 anos atrás, você vê um show na Rússia, duas pessoas batalhando com espadas. Aí você fala, não, mas isso aqui, inclusive, é até replicável. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Ó. Isso aqui, ó, é até replicável. O pessoal acha que não, tá? Mas é até replicável. Ó. Olha só. Tá vendo as espadas aqui? Elas eram projetadas para isso, assim como aquela espada do Henrique VIII, tá? Só que aí a coisa começa a ficar um pouco mais fácil de você entender com isso aqui, ó. As armaduras no período de Tartária, vamos colocar aqui do ano de 1400 em diante, você vê soldados utilizando armaduras de metal. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, durante a guerra, a armadura de metal ela vai proteger você do ataque a espadas. Concordo, corretíssimo. Agora, o que é uma armadura de metal? Alguém já se perguntou? Por que vestir uma armadura de metal? Por que vestir? Eu vou te falar. Porque a armadura de metal é uma gaiola de Faraday. O que é a gaiola de Faraday? Tudo que está dentro da gaiola não toma choque. Tudo que está fora toma choque. Então você isola ali o perímetro. Então as armaduras são as verdadeiras gaiolas de Faraday. Para você não sofrer com plasma. Então se utilizavam essas armaduras e era a elite que utilizava. Era justamente a elite. Era tipo filho de magnata. Na época nem era burguês, tinha um nome, né? Realeza. Utilizavam isso aí para ser imune ao plasma, ser imune às guerras que eram no passado. Inclusive, tem um vídeo aqui, olha só esse vídeo, só para você poder entender. Eu vou conferir se a imagem está rodando. Olha só, isso aqui é um pequeno exemplo de como funcionavam as coisas. Ó.
olha só, você tem aqui uma pessoa, ela está utilizando toda uma roupa, olha só. Aqui, ó, a pessoa está utilizando uma roupa totalmente metálica. Né? Isso aqui te lembra alguma coisa? Sabe que isso aqui te lembra uma armadura? Uma armadura metálica? E aí, ó, olha só, você tem aqui, ó, a parte elétrica, né? Olha só, o cara colocando a mão na eletricidade e não tomando choque. E depois, né, a utilização até mesmo das mãos como brincadeira, ó, olha só. Então isso aqui já é possível de fazer, né? Agora, digo mais, né? Vamos voltar aqui a imagem aqui, ó. Olha só, duelo com essas espadas. E aí nós temos o quê? Nós temos a espada de Henrique VIII, que se utilizava mercúrio vermelho, mais alguns cristais e, dependendo da frequência, algo ainda desconhecido para nós, ela era ativada. E eu já falei que o mercúrio vermelho produz energia elétrica. Provavelmente a espada devia produzir raios, que quem usasse a espada produzia esses raios. E aí os adversários tinham que utilizar roupas metálicas para não sofrerem essa descarga elétrica. Meu, se você falar para as pessoas, olha que bizarro, que o soldado, não, sério, se você falar para as pessoas que no passado, né, os guerreiros utilizavam armaduras metálicas para não sofrerem descargas elétricas há 1000 anos atrás, os caras vão rir de você. Só que agora, com essa pequena evidência, você consegue perceber o quê? Que os caras utilizavam exatamente isso, armaduras metálicas, para não sofrer descarga elétrica. Por que eles utilizavam armaduras metálicas? Porque era comum ter esses duelos. E se era comum ter esses duelos, era comum ter batalhas também, há tempos antigos. Então, energia elétrica é uma coisa que sempre esteve presente com a humanidade. Sempre foi acompanhada da humanidade. Toda vertente evolutiva não caminha para o mesmo lado. Tem vertentes que vão para o lado diferente. É como eu falei, pode ter uma civilização que desenvolveu a ponto de ter discos voadores, de ter portais que vão de um ponto a outro, cidades voadoras e nunca terem conhecido smartphone, redes sociais ou computação. Então depende da vertente evolutiva. O que vai dizer ou não se essa vertente evolutiva ela presta é o quão grande é a interferência do governo em atrapalhar as nossas vidas. Por exemplo, rede social é uma coisa que o governo financia secretamente para deixar você burro. Porque se parasse com essa algazarra toda, as pessoas iam ver que tem coisas mais importantes para fazer. Então você desperdiça muito tempo na rede social em vez de usar sua mente brilhante para fazer alguma coisa. Então, essas vertentes evolutivas elas foram capadas pelo sistema. Veja só um duelo de espadas. Espadas que muitas vezes soltavam algum tipo de raio elétrico. Então, isso é só a ponta do iceberg. Se você considerar guerreiros utilizando armaduras para não sofrer descargas elétricas, espadas plasmáticas, onde o plasma produzia energia elétrica e as espadas parecia o Thor. Pegou a espada, meu irmão, vai produzindo energia elétrica para tudo quanto é canto. Né? Você começa a ver que não era bem o que lhe contaram. Mas você fala, pô, mas se a energia elétrica está presente com as antigas civilizações, se tudo isso está presente, a pergunta que fica é essa história que nos contaram do feudalismo, sabe, essa história do clero, de ficar, será que isso é verdade mesmo? Eu digo para você, não é. Nada do que lhe contaram é verdade. Nada lhe contaram. Tudo foi feito para deixar você burro e alienado a ponto de acreditar ainda nas lorotas do governo. Nenhuma vertente evolutiva foi baseada em algo que seja conclusivo. Por exemplo, eu não vou falar aqui, mas o descobrimento do Brasil, isso é uma maior farsa que teve no mundo. Já tinha civilizações bem desenvolvidas no Brasil. Então eu estou tentando te explicar
que isso aqui é apenas 0,1% de tudo que está encoberto no campo de mentiras que tentaram esconder de você. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é apenas uma espadinha de plasma. Eu, inclusive, teve pistolas de plasma, eu sei porque eu já vi. Eu vi assim em documentários russos antigos. Não só pistola de plasma, teve também hologramas. Então, por exemplo, o povo de Tartária no ano de 1800, quando eles ligavam para a pessoa via wireless, tinha um aparelho que gerava um holograma. Lembra do Power Ranger, do Zord lá, que ficava num cilindro e aparecia o rosto dele? Pois é, de onde é que aquilo ali foi se baseado? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: civilizações anteriores à nossa dispunham de muito mais tecnologia, só que o sistema entendeu que essa tecnologia entregava liberdade demais para as pessoas e as pessoas poderiam se revoltar contra o sistema. Então criaram um plano para apenas entregar o mínimo e o mínimo ainda assim ser uma merda, para tornar as pessoas profundamente dependentes do sistema. Tudo que o sistema quer é pessoas que dependam dele, para que o sistema possa continuar existindo. E assim caminha a humanidade. Tanto é que o fim qual que é o fim? Tornar todos os homens e mulheres estéreis. Eu não posso explicar o porquê que eu sou limitado no que eu falo, para que se utilizem máquinas para gerar filhos. Para quê? Para que você dependa do sistema. Para que você seja obrigado, se você quer ter filhos, se você quer continuar a sua linhagem, você seja obrigado a depender do sistema. Porque se você depender do sistema, o sistema vai poder te escravizar, fazer o que quiser com você, e você não vai poder fazer nada, porque você depende do sistema. Então o plano do sistema sempre é esse. Por isso que a gente tem que pisar no freio quando se fala sistema. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valores a vocês. O propósito do vídeo de hoje era trazer conhecimento, tá bom? Fique na paz.